Bom, gente, muito prazer novamente em revê-los aqui. E hoje nós temos o imenso prazer de receber o pianista e compositor Jeremy Siskind, que vai fazer esse workshop para nós, né? Intitulado 5 coisas que todo professor de piano precisa saber sobre jazz, mas tem medo de perguntar. Então eu vou rapidamente ler aqui o resumê do Jeremy. O pianista e compositor Jeremy Siskind é um genuíno visionário. Parece desafiar todos os limites com uma música rica em textura e nuance. São excertos de algumas críticas. Premiado em competições nacionais e internacionais de piano jazz, Siskind é 2 vezes laureado pela American Pianists Association e vencedor do Nottingham International Jazz Piano Competition. Desde sua estreia profissional, justapondo Etude de Debussy com padrões de jazz no VI Hall do Carnegie Hall, Siskind se estabeleceu como um dos pianistas modernos mais inovadores e virtuosos do país. A carreira multifacetada de Siskind frequentemente o encontra combinando estilos musicais e quebrando normas estéticas. Como líder do Housewarming Project, não só criou um exemplo brilhante de jazz de câmara, cujos álbuns muitas vezes caem nas listas dos melhores do ano pela crítica. Ele também se estabeleceu como um pioneiro do movimento de concertos domésticos, apresentando mais de 100 concertos domésticos em 26 estados. No álbum Duo, de 2020, Impressions of Debussy, Siskind explora os prelúdios de Debussy através da improvisação com o saxofonista Andrew Hepburn. Siskind tem 13 publicações com a Hall Leonard, incluindo os livros instrucionais de referência de Jazz Band Pianist, Playing Solo Jazz Piano and First Lessons in Piano Improv. O livro Playing Solo Jazz Piano é um dos 50 livros de jazz mais vendidos na Amazon.com. Atualmente, ele leciona na Fullerton College da Califórnia e preside a trilha de criatividade da National Conference on Keyboard Pedagogy e lidera um projeto de música e paz em lugares como Líbano, Tunísia e Tailândia, com a organização sem fins lucrativos Jazz Education Abroad. Jeremy Siskind é um artista da Yamaha. Jeremy, we are very, very pleased to have you here with us today, and I guess you're gonna have a good time, and everybody is looking forward to hear you. Thank you. It's up to you now. Thank you. Thank you so much. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Oh, our audience is doubling as I speak. Bom, o Jeremy está recebendo a todos e reparou que o número de participantes está aumentando aí conforme ele fala. So my presentation today is called 5 Things Every Pianist Ought to Know About Jazz. Every pianist and piano teacher, but these are things that you might not know quite yet. Bom, a apresentação dele se chama 5 coisas que todo pianista deveria saber sobre jazz, mas provavelmente ainda não sabe. One of the joys of my career is that I get to do a lot of pedagogy work, talking with classical pianists, and teaching them how to teach jazz to their students. And these are things, as I go around the country and around the world, that I see that piano teachers generally don't know, but they should. Então, o que o Jeremy está falando, que um dos grandes prazeres da carreira dele está muito relacionado com esse trabalho de pedagogia, que ele faz, inclusive, com os pianistas da vertente erudita, que ele os ensina a como ensinar o jazz. E ele vem feito esse trabalho ao redor de todo o país. Great. I'm going to start the PowerPoint now. So if somebody could spotlight my video, it might help everybody see the information on the PowerPoint a little bit better. E ele vai começar a passar o PowerPoint dele, e ele só falou para tentarem deixar ele no spotlight para que todos consigam visualizar. Possible. So the first thing is that swing is really about articulation, not rhythm. Então a primeira coisa é que o swing é na verdade sobre articulação e não ritmo. So for most piano teachers,
the one and only thing that you know about swing is what's on the PowerPoint right here. That straight eighth notes are played exactly as written with a 1-to-1 ratio between notes, whereas swung eighth notes are played like these triplets on the bottom line with a 2-to-1 ratio from the note on the beat to the note off the beat. Então, geralmente, o que muitos professores de piano sabem sobre o swing é essa forma de articulação da colcheia. Ali no primeiro exemplo a gente tem a colcheia lisa, né? Como estamos acostumados, e depois ali a gente tem a colcheia swingada, em tercina, que tem o tempo mais forte e o último tempo dela, né? Mais fraco ali com a colcheia. So instead of playing the C major scale like this, you would play it like this. Então, ao invés de tocar a escala de Dó maior usando a colcheia lisa, ele tocou com a colcheia swingada. But there's much more to swing rhythm than that. Mas tem muito mais além disso. And before we dive in, I wanted to share this quote, which is that a musician's eighth notes are between him and his God. This is from the great jazz pianist Ethan Iverson. And I share it for two reasons. One, because eighth notes are going to be different depending on the musician, the style, the era, and the tempo. So what I'm going to share to you will not be 100% true all the time. Então, vamos lá. Essa citação que ele colocou aí, que a colcheia de um músico, ela está entre ele e o seu Deus, né? Que isso é de um pianista, Ethan Iverson. E ele colocou essa citação por dois motivos. Que essas colcheias, elas vão ser diferentes dependendo do músico, do estilo, da era, do tempo. E o segundo motivo, ele vai demonstrar agora. Pode. You can carry on, Jeremy. And secondly, I wanted to share this quote because it shows just how important eighth notes are to jazz musicians. E o segundo motivo é que ele quer mostrar o quão importante essa colcheia swingada é para os pianistas, né, jazzistas. Eighth notes are almost like a fingerprint. Every jazz musician cares so deeply about them, and you can identify the styles of different pianists by how they play their eighth notes. E, bom, as colcheias, elas acabam sendo como se fosse uma identidade. E os jazzistas, eles se preocupam muito com ela. E através de como cada um executa essas colcheias, você pode identificar o estilo de pianistas. So, here's what we need to know about eighth notes. The biggest thing is that with these swing eighth notes, we want to put the emphasis, a slight accent, a little bit more weight on the shorter eighth note on the offbeat. Então, o que acontece? A ênfase, ela está ali no tempo fraco. Então, a gente acaba enfatizando a última colcheia. Com mais So peso. not like this. Não é assim. Instead, we want to put the emphasis on the offbeat. Então, vamos colocar agora a ênfase no tempo fraco. This is so important because we make the eighth note on the beat longer already. If it's also heavier, then we're really becoming very square. We're putting the longer and heavier note right on the beat. E é importante pensar, porque se você deixar a primeira colcheia forte, ela já é o tempo que dura mais, né? Então ela vai acabar ficando muito pesada e quadrada. We also want to play eighth notes with a legato articulation. A gente também quer colocar articulação legato nas colcheias. Sometimes piano teachers teach swing eighth notes like this. Right? That's good for Mozart, but it's not good for jazz. Então, muitas vezes os professores de piano acabam ensinando a colcheia do jeito que ele demonstrou agora, mas isso é bom para o Mozart e não para o jazz. So when we have a scale like this, we can use a mnemonic device
or we could call them scat syllables, to remind ourselves how to articulate these eighth notes. So we will say do va do va do va do va. Bom, então aqui na escala ele usa o recurso do scat, daquele canto que já vem com as sílabas, que vai ajudar a pronunciar a escala de uma forma melhor. So first one's longer, I'm accenting the offbeats, and then I'm playing them legato. Então, a primeira é mais longa, eu acentuo a mais fraca e tocando eles legato. Now, because I'm presenting to folks in Brazil, I want to mention one aspect of this which is really important, which is that for bossa nova and samba music, we play straight eighth notes. We don't change the length of the eighth notes, but the articulation still stays. We still want to articulate and emphasize the offbeat eighth note more. And that's part of what gives bossa nova the feeling of swing without actually swinging the eighths. Então, o que o Jeremy comentou, até por se tratar de uma apresentação que ele está fazendo aqui para nós, brasileiros, né, de onde a gente tem a bossa nova e o samba, ele falou que nesses estilos a gente acaba tocando as colcheias lisas, né, sem ser swingadas, mas a gente mantém a articulação, porque a gente quer enfatizar a colcheia. So here's how we would articulate this same scale using swing rhythm. Então aqui, como a gente articula a escala usando o ritmo do swing. Got that. Second articulation that you need to know for jazz is a percussive accent. And this is going to be an accent a little bit sharper, a little bit louder than you would probably use in most of your classical playing. E bom, a segunda articulação que você vai precisar saber é a acentuação percussiva, que ela é mais forte, mais estridente, e provavelmente não é a que vocês podem estar acostumados a usar. So we use these for eighth notes on an offbeat that are followed by a rest. Então a gente acaba usando para umas colcheias que estão no tempo fraco, né, e são seguidas por uma pausa. So in this example, we have 3 eighth notes on offbeats followed by rests. Então, nesse exemplo, temos ali 3 colcheias seguidas por uma pausa. And now we will use the scat syllables do dit, do va do dit. E aí ele usou as sílabas, né, para pronunciá-las. This one is not a dit. This is still do va because it's not followed by a rest. It's part of a longer string of eighth notes. Ah, e ali ele fala que usa o do va e não do dit, porque ela é seguida por outra colcheia e não por uma pausa. So listen. Can you hear the sharpness of that accent? Vocês conseguiram ouvir como um ataque ele é forte, direto? And I'll tell you the reason why we use this percussive accent. In jazz, we're often moving notes that would be on downbeats onto offbeats because we love the syncopation. As we do that, we want to emphasize the purposefulness of those offbeats. And that's why we give a special accent to these notes that end these phrases. Então, o que acontece, o motivo desse acento percussivo, é porque no jazz a gente acaba amando a síncopa, né? E a gente quer deslocar o tempo forte para o tempo fraco. E a gente enfatiza eles dessa forma. E esse é o nosso propósito. So if I were going to play this without the syncopation, everything would be on the downbeat, especially the ends of phrases. Go ahead, say that. Então, se ele fosse tocar agora aqui, né, sem usar a síncopa, que acentua o tempo fraco, ele vai mostrar agora como que seria colocando no tempo forte. Right. So what we've actually done is we've moved the eighth notes a half a beat earlier to create this feeling of syncopation.
Então, o que a gente fez aqui foi adiantar a colcheia para criar essa sensação de síncope. All right. Quarter notes, we can't technically swing because they're going to come in on the beat. But there's still a few things that we need to know about good articulation for quarter notes. Bom, as semínimas ali não dá necessariamente para articular porque elas estão sempre dentro do pulso, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, não dá para swingar, né? Mas ele vai dar como que a gente pode trabalhar com ela de uma forma adequada. So quarter notes, we want to play non-legato, long, but with a small space in between. In jazz, we sometimes call these fat because they're taking up the whole beat. Ali a gente vai tocar de uma forma não legato e que ele chama de uma forma gorda, né? Que ela vai ter um espaço ali no meio. It's very common for students to rush quarter notes because there's nothing to space them out in between. So we want to almost let them feel as though they're dragging. O que acontece é que é muito comum para os alunos correrem quando tem essas semínimas, porque não tem nada ali para eles preservarem o espaço da pausa. E aí pode acabar dando alteração no andamento. For quarter notes, we will say dot, long, but with a clear end. Então ali para as semínimas a gente vai falar esse dot, que é longo, mas com um fim que dá para identificar. So dot, 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 dot. And then we would write it like this. Now, some folks who are beginning with swing rhythm struggle with playing this offbeat. And the reason is that you need to know where to come in. Even when there's not eighth notes, we still want to divide each beat into 3 parts. And so these offbeat eighth notes will still come with the third part of the beat. Então, uma coisa que acontece, geralmente quem está começando a tocar jazz, eles sofrem para tocar esse tempo fraco. E ali, como vocês podem ver no segundo compasso, que tem a pausa de colcheia e depois vem a semínima, o cuidado que você tem que ter é de fazer essa divisão da tercina. E ali você vai tocar no tempo mais fraco, né? No 3 ali que o Jeremy já pontuou. Let me play you a little bit of a passage that has a lot of quarter notes that you can see and hear how they would be articulated. Então agora ele vai tocar um trecho de uma música que tem bastante semínimas e ele vai mostrar pra gente como que isso pode ser articulado. So hopefully you can hear they're very long, but there's a little bit of space in between. Então, espero que vocês tenham conseguido escutar. Elas são longas, mas fica com um espaço ali entre elas. So let's put it together. Quarter note will be dot. Long but not connected. Go ahead. Bom, agora ele vai juntar. Então ali a gente tem as semínimas, né? Elas vão ser longas, mas não conectadas com dot. This first eighth note is off the beat, so we'll call it va. A primeira colcheia ali, ela tá num tempo fraco, né? Então vai ser o va. Then we have a string of eighth notes. Do, va. E ali a gente tem uma sequência de colcheias. Então, como não tem pausa, né, do va. This one is followed by a rest, so this will be a dip. This will be the percussive accent. Essa é seguida de uma pausa, né? Então vai ser o dot, um acento percussivo. And we'll continue on and do that same thing for the second measure. E a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo compasso. And I'm going to play this for you twice. Once with a swing feel, but without any articulation. And the second time with a swing feel and correct articulation. And I want you to notice the difference.
Bom, então ele vai tocar duas vezes. A primeira com esse swing feeling, né? Mas sem a articulação. E na segunda ele já vai tocar com a articulação. E ele quer que a gente repare aí na diferença de como que isso vai soar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. It's okay. Number 2. 1, 2, 1, 2, 3. Do you hear how it's the articulation that gives that phrase the energy? Vocês conseguiram ouvir a articulação que dá para essa frase a energia? Okay, good. This is a good time to pause for questions before I go on to number 2. If anybody wants to put a question in the chat, I'm happy to answer it now. O Jeremy falou que esse é um bom momento para quem tiver alguma dúvida sobre o que ele acabou de explicar, escrever aqui no chat que ele pode responder. Oh, you're asking about my sound? I have complicated sound. Is it hard to hear? Sometimes there's some interruption, Jeremy, but we can listen. Okay. Do you have that setting original sound in your Zoom? Yeah, I'm not messing with my sound settings right now. Okay, sure, sorry. Yeah, no, you're good. I appreciate it. All right, let's go on to number 2. So number 2 is that chord symbols give information, not instructions. Então, agora o segundo tópico. Os símbolos dos acordes, eles dão informações e não instruções. And this part I'm going to present as a murder mystery. E essa parte ele vai apresentar como se fosse a gente investigando um assassinato. And the question of our murder mystery is that we have all of these 7th chords here. This is actually a passage from the jazz standard Autumn Leaves. But we have one chord that's marked C9 instead of just C7. And the question of our murder mystery is why is this one C9? Bom, vamos lá. A gente tem aqui essas tétrades, são do tema Autumn Leaves, e a pergunta é, né, por que que ali, no terceiro compasso, o Dó, ele está marcado com o Dó nona e não com a sétima? Oh, there we go, a mystery. Mistério. The first thing that we have to know to solve this problem is a rule about upper extensions. And this rule says that for any 7th chord, a musician is allowed and even expected to add upper extensions above the 7th. Bom, o que acontece aí? A primeira coisa para resolver, né, esse mistério que ele falou, é sobre as extensões. Porque para qualquer tétrade que se apresenta, o músico ele é permitido e até esperado, né, que ele coloque essas tensões extras. So that means that even if the chord symbol only says C7, we're allowed, and like it says, even expected to use the 9th, which is the same as the 2nd, and the 13th, which is the same as the 6th, to make more color in the chord. E aí o que acontece, né? Por mais que de repente você se depare com uma cifra ali que só diga Dó7, você está liberado para colocar uma nona, que seria a mesma coisa que a segunda, né? Ou uma 13ª, que é a mesma coisa que a sexta, e isso dá uma sofisticação para o acorde, enriquece o acorde. So here are some typical jazz voicings for some common chords. And you notice that these chords, even though the chord symbol only says C7 or C minor 7 or C major 7, they include upper extensions like the 9th, the 13th, and the 11th. Então, aí ele pegou um trecho de uma típica progressão, e se você reparar ali na simbologia da tétrade, por mais que a cifra esteja só Dó7, Dó menor 7, ou Dó com sétima maior, você pode colocar outras dissonâncias ali. Você está meio que liberado para fazer isso e vai enriquecer. Here's C7.
Esse foi o Dó 7. C minor 7. Dó menor 7. Or C major 7. Dó com sétima maior. Okay. So then, if you're already allowed to use the ninth, why would you write C9 here? Então, se você já pode usar a nona, por que escrever, né, Dó com nona ali? To understand that, we need to know a rule about altered dominants. And this rule says, for any dominant seventh chord, a musician is allowed and usually expected to raise and or lower the fifth and or the ninth. Então, o que acontece? A gente precisa saber uma regra que serve para todos os acordes dominantes, que eles podem ser alterados. Então, qualquer acorde dominante, a gente pode reduzir ou aumentar a quinta e a nona. So even if the chord symbol only says C7, you're allowed and expected to play a chord like this, C7, flat 9, flat 5. Então, por mais que uma cifra ali só diga Dó 7, você é permitido, até esperado, aí a executar ele com Dó 7, nona bemol, quinta bemol. So here's some typical altered dominant seventh chords. Então aqui tem algumas alterações de acordes dominantes comuns. This one, C7 flat 9. Então ali com a nona, normal. C7 Quer dizer, sharp com a 9. bemol. Agora com a nona aumentada. Or C7 flat 5. Ali com a quinta bemol. C7 sharp 5. Com a quinta aumentada. And we can combine all of these to make these kind of very complex dominant seventh chords with multiple alterations. E a gente pode combinar essas dissonâncias e juntar em um único acorde. That's C7 flat 9, flat 5. Então ali Dó 7, né, com quinta bemol, nona bemol. Or C7 sharp 5, sharp 9. Dó 7, quinta aumentada, nona aumentada. And we can mix them. So in this line, we have flat 5, sharp 9, and sharp 5 with a flat 9. E a gente também pode alternar eles, como vocês estão vendo ali, com quinta bemol, nona aumentada, ou quinta aumentada, nona bemol. Or we could come up with a crazy chord that has, all four of the alterations. Your flat 5, sharp 5, flat 9, and sharp 9. Ou a gente pode fazer um acorde meio excêntrico aqui, né? Meio maluco, combinando praticamente todas as dissonâncias ali. Quinta bemol, quinta aumentada, nona bemol e nona aumentada. Not quite like Charles Ives, but yeah, kind of. So, bom, não exatamente como foi comentado ali, mas por ali. So coming back to our question, here we see that the ninth, which is the same as the second scale degree, is in the melody. Então o que está acontecendo ali, a nona, que na verdade seria como se fosse o segundo grau, ela está na melodia. And what the chart is actually telling us is don't alter the ninth, or it will clash with the note in the melody. Então, o que a cifra está querendo mostrar com a gente é não mexe com a nona, porque senão vai chocar com a melodia. And usually when you see a chord symbol like this, instead of meaning that you must play that note, it actually means that somebody else is already playing that note. And so it's telling you, don't do something that's going to rub against it. Então, o que acontece, quando você vê esse símbolo aí, não necessariamente significa para você tocar essa dissonância ou essa nota, mas isso significa que tem alguém tocando. Então, toma cuidado para não dar choque, né? And so, case closed, we figured it out. Então aí, fechamos o caso solucionado. And before we move on, I will answer the question. And I want to let you know if any of your students play in a big band, a large jazz ensemble, this is particularly important. In big band music, because there's so many other instrumentalists, the chords are often really complicated. But keep in mind that it doesn't mean that your student
who's playing in the big band must play every single chord. It's actually just giving you a lot of information so that they can make smart decisions about what to play and what to avoid. Então, o que o Jeremy comentou aqui é que ele não sabe se alguns de vocês têm alunos que tocam no contexto de Big Band, porque na Big Band, né, tem diversos instrumentos ali, principalmente os metais, e acaba sendo um pouco complicado, porque as cifras acabam sendo complexas. Mas não é porque o aluno vai se deparar com aquelas cifras que necessariamente ele tem que tocar todos aqueles acordes, mas ele pode entender ali como utilizar e saber ver quais são as dissonâncias que estão sendo utilizadas para saber o que tocar, mas não necessariamente precisa tocar tudo que está escrito. And the answer to your question, Enrique, is that you can do this with any dominant chord that you see in a jazz chart. At the professional level, you're expected to alter most of your dominant chords. Bom, respondendo a pergunta ali que o Henrique fez, ele disse que você está permitido a fazer qualquer alteração nos acordes dominantes e espera-se muito isso, né, de um músico profissional que ele faça essas alterações. Okay. Number 3, you can't learn jazz like you learn classical music. A terceira, não dá para você aprender jazz da mesma forma que você aprende música clássica. And it's important to think about what jazz is. And it's these kind of 3 things together. One is that it's an art music style, which means that it's something that we want to move us and to make us feel really complex emotions. Bom, para entender um pouco o que o jazz dá para a gente dividir ele em 3 categorias aí. A primeira está relacionada à arte do estilo musical, que a gente quer escutar algo que nos mova, né, que nos faça sentir. Secondly, jazz is a popular music style, meaning that it's something that we want to enjoy, maybe sing along with, maybe dance to. A segunda coisa é que o jazz ele é um estilo popular, então a gente quer curtir ele, né, cantar junto, dançar junto. And then thirdly, jazz is a folk music style. Oh, I lost it. Come on, there we go. Jazz is a folk music style, which means that it's something that, at least historically, is really important to societies, that we use for ceremonies like weddings and funerals, and to kind of mark important life and cultural events. Bom, o que o Jeremy falou ali no terceiro está relacionado às raízes, né, históricas do jazz, principalmente em relação aos Estados Unidos, que vem dali, que coloca como música folk, música, não seria folclórica, né, mas música de lá, música popular, e que é muito importante para a sociedade, que eles usam como uma forma de ritual, de cerimônias, eventos culturais. And it's important to think about what folk music is for a moment. It's often passed down orally from generation to generation rather than through a written form. Então ali ele falou, né, música folclórica, que é passada de geração para geração de forma auditiva, né? E a raiz ali ele vai explicar já. And it's usually belongs to the uneducated, less privileged class rather than intellectual elites. Bom, e ela vem das classes menos favorecidas, né? Não das que têm mais condição social. E como ele falou ali, a origem dela é a cultura da sociedade. And as I said before, folk music addresses this real cultural need to mark our lives in a ceremonial way and to bring communities together. E ela pontua essas necessidades que a sociedade passa e que, de certa forma, também as une, né? So one of the things that this means is that whereas for a classical pianist, a Beethoven sonata is the, as we get our text edition, that is the document. In jazz, since it is this oral folk tradition, the documents, the music that we have, are much less important. Bom, o que o Jeremy está falando ali é que quando a gente compara ali a sonata de Beethoven escrita, né, e a gente vai analisar as músicas do jazz,
é uma música mais passada por essa tradição auditiva, de percepção, e a partitura em si, né, ela é menos importante. This music that I'm showing you for Autumn Leaves is from what's called the Real Book, which is probably the most important book in jazz. And even though it's very important, actually most jazz musicians think it's really, really bad. And I've had teachers tell me to burn my real book. Bom, o que o Jeremy falou ali, que o exemplo do Autumn Leaves, ele consta no Real Book, que a gente encontra a maior quantidade de standards de jazz que a gente toca, e acaba tendo, ele é tido como livro referência de jazz. Mas muitas pessoas criticam, alguns falam para queime isso daí porque não é bom. And if we just look at this chart, we see that it doesn't actually give us very much information. Go ahead, say that. E se a gente olhar aqui para essa lead sheet, né, ela não dá muita informação para a gente. So there's all these things missing from a jazz chart. It doesn't say much about the mood of the piece. It doesn't give us instrumentation or arrangement. It doesn't tell us the form. Are there introductions, endings? Are we repeating certain parts? It doesn't give us articulation, dynamics, voicings, or character. Então, o que acontece quando a gente se depara só com essa melodia e cifra? O que acaba faltando? Que a gente geralmente está acostumado. Não tem a contextualização ali da peça, né, de como é esperado que você toque, a instrumentação ou um arranjo, no quesito da forma, e a parte de introdução, coda ou repetição fica um pouco vago, né? E também tem a questão ali de articulação, dinâmica, os voicings e o caráter. In fact, I find it kind of funny, if I can go back here. Oh, it's not letting me go back. Come on. Okay. I find it kind of funny. In the top, it says the tempo is medium jazz, which is very funny. Imagine if you opened up a Beethoven sonata and it said that the tempo was slow classical. It doesn't tell you very much. O Jeremy falou ali, ele achar curioso, né? Que se você for ver ali o andamento, ele tá como jazz médio. Aí ele fala, tá, mas jazz médio. Aí você pega uma sonata de Beethoven e aí ele vai falar Beethoven devagar, música clássica devagar. É meio esquisito, né? Colocarem dessa forma. But the reason, come on, PowerPoint. The reason why these charts look the way that they do is that the real information for jazz musicians comes from listening to the music rather than from reading the music. The reading gives us a small summary, but it's really the listening where we get all of our information and inspiration. Então, o que acontece é que o motivo que essas partituras de jazz serem dessa forma mais simples é porque, para tocar jazz, a informação ela não vem necessariamente da partitura, ela vem da nossa escuta. E a partitura ela acaba sendo utilizada ali meio que como um resumo, né? E a fonte principal mesmo são os áudios. So when we talk about a standard like Autumn Leaves, we're not really thinking about that music that I showed you. We're thinking about all of these famous recordings of Autumn Leaves that I've listed here. E quando a gente fala de Autumn Leaves, a gente não está pensando em uma versão única da música. Como o Jeremy colocou ali, tem várias versões de pianistas ou instrumentistas diferentes, cantores que interpretaram essa música. And I've marked, I've made you a little chart to show some of the differences between different versions of Autumn Leaves and how artists have put their own character into this piece. And so you'll see that the recordings range from 1955 to 1994, from playing as a ballad to playing pretty fast, and from solo piano performance to a big band with Latin percussion. E o que o Jeremy comentou ali, que é interessante, ele até selecionou propositalmente
para ver como uma mesma música ela pode acabar mudando de caráter de acordo com quem está interpretando, né? Então, ali ele pegou desde 1955, vai até 1994. Tem algum exemplo que é mais swingado ali do Bill Evans, depois tem ali em balada. Então, fica muito a critério de quem está interpretando. And if you want to get to know a piece like Autumn Leaves, I would advise you, instead of reading through the music, to listen to these recordings to know what you might do with the piece. E o que o Jeremy recomenda é que se você quiser aprender a tocar Autumn Leaves, ao invés de se concentrar necessariamente na partitura, é muito interessante você aprender escutando esses áudios. Now, some people ask me very wisely, they say, Jeremy, you've published over 20 books. Are you telling me not to buy the books? And of course, I want you to buy my books. But I make it a point in my books to always point people towards recordings and to find a balance between reading music and listening so that they complement one another. E o Jeremy, ele fez um comentário interessante. Na verdade, as pessoas fazem uma pergunta interessante para ele, né? Porque ele tem aí mais de 20 livros publicados, e aí ele acabou de falar isso, né? Não, vocês têm que escutar ao invés de ler a partitura. Mas só tá, e esses livros que você publicou então? A gente então não precisa comprar? Então não é isso que ele está falando, né? Ele falou que o ideal é um equilíbrio. Ele, em determinado momento dos livros dele, ele vai direcionar a escuta, falar da importância dela, mas o ideal é que você consiga conciliar a sua leitura com as fontes musicais que você vai ouvir, as suas referências musicais. So it's really crucial, because of this folk element to jazz, that you balance reading pieces with listening to great jazz artists. E isso está muito relacionado, né, com aquelas da origem do jazz, da onde ele vem, dessa tradição popular. Então faz sentido você escutar e não só ler. All right, we're on to number 4. Number 4 is that comping isn't random. It just sounds that way. Bom, o número 4 se refere a comping, que se refere a acompanhamento. E não é aleatório, pode só soar assim. So comping, this is kind of a made-up English word, so you probably don't know it, but comping is the art of inventing an accompaniment. E ali, explicando apropriadamente o que se chama comping, né, que ele falou que é uma forma que eles utilizaram de explicar, que é a arte de inventar um acompanhamento. And when a pianist is comping, they choose what rhythm they play. They choose the articulation. They choose what kind of a voicing they're going to play, the register and range. And they can also choose to be silent if they think that that's going to be the best accompaniment. E aqui estão, né, na verdade, os critérios que o pianista usa quando ele faz o comping. Então, tem a parte do ritmo, a articulação, o voice, né, que é a abertura do acorde, como isso vai ser feito, o registro ali, a região que ele vai usar, e também o silêncio, porque, de acordo com a sua preferência, muita música pode ser apropriado, talvez não tocar nada. And when you're comping, there's kind of 3 inputs to being a good pianist, to being a good accompanist. The first one is that you're going to respond to what's on the music on the lead sheet. The second one is that you need to know about style. You'll comp differently, whether you're playing swing or samba or salsa or pop. Why don't you say those 2 and then I'll do the last one. Ok. Bom, e 3 fatores principais aí para se considerar para você ser um bom acompanhador. Você tem que responder ao que a lead sheet apresenta para você, né? Lead sheet aí, melodia e cifra. E em segundo é a relação do estilo. O que você está tocando? É jazz, é samba, é bossa nova? Então você tem que saber aquela linguagem para saber como que você vai se posicionar. The third one is maybe the most interesting, which is that when you're comping, you need to respond to what's happening in the moment. Maybe you're having a call and response with the soloist. Maybe you'll comp differently whether there's a guitarist in the band who also is trying to comp. Maybe you'll comp differently depending on what came before. If you just had a very exciting part, maybe you want to bring the energy level down.
So you will comp differently depending on what's happening in the moment. E o terceiro item, que segundo Jeremy aí é o mais interessante, se relaciona ao momento, para você saber distinguir a hora certa de você fazer esse acompanhamento. Porque você está sujeito a tudo, né? De repente pode ter uma sessão ali de pergunta e resposta, ou de repente tem um guitarrista que está fazendo muito acompanhamento, então você vai ter que saber conversar musicalmente ali com ele, né? Talvez não se expor tanto. E talvez você tenha um momento que é um auge assim para você na música, e você vai encontrar a forma certa de chegar até ali e fazer o acompanhamento adequado. Right. So let me show you an example. I'm not going to show you this example listed here. I'm just going to do it for you. And what you want to listen for is that the comping is probably going to sound pretty random. In swing styles, we don't really follow a pattern when we're comping because we want to be spontaneous. Bom, ele vai mostrar um padrão ali, mas ele falou que ele não vai colocar, né? Ele vai tocar. E a questão do swing, a princípio, não se tem um padrão, né? Uma forma certa de fazer o acompanhamento. Vai ser muito de acordo com o que a música pede. E ele vai mostrar isso pra gente agora. So just to be clear about what that was, my left hand was simulating what a bassist would play, and then my right hand was comping as the pianist. Então, só para explicar a forma que ele tocou ali, a mão esquerda estava servindo a função do baixista e a mão direita fazendo a função do pianista, fazendo o acompanhamento. And sometimes when we talk about comping, we talk about boxing. Now, I'm not a boxer, but you want your comping to be surprising, like the jabs of a boxer. O Jeremy falou ali que muitas vezes que a gente fala de comping, a gente está relacionado muito ao boxe, né? A forma do soco ali, tem o nome certo para o soco de boxe, de surpreender o adversário, né? Okay, but as we're teaching comping, it's not very good teaching to say, well, just be kind of random. So what we want to do is we want to start students with some common comping patterns and then teach them to make variations. E, bom, apesar do que o Jeremy falou, que o comping é aleatório, você não vai ensinar simplesmente falando assim, não, é aleatório, né? Faz aí o seu. Não. Começa com alguns padrões, que é o que ele está mostrando ali, e a partir desses padrões que ele oferece, aí você começa a fazer algum tipo de variação. So I'm going to show you 3 really important comping patterns for the swing style, and then I'll show you how we might mix them to create a variation. E, bom, ele vai mostrar 3 padrões de comping importantes para o estilo swing e como você pode utilizar deles umas variações. The first one is called the Charleston pattern, and this is on beats 1 and the end of 2. Então, o primeiro se chama padrão Charleston, que está ali no tempo 1 e no contra do 2. Very important rhythm in jazz. Um ritmo muito importante no jazz. The reverse Charleston is that same pattern, just starting a half a beat later. So here, the comps are going to be on the end of 1 and beat 3. Bom, e aí tem o Charleston reverso, que acaba atrasando ali meio tempo, né? Começa no contra do 1 e depois no terceiro tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Before
before we go on, I want to point out the articulation that I'm using for the comping because it's very important. I'm playing each comp equally staccato and light. Bom, antes dele continuar, ele acha importante mencionar o tipo de articulação que ele está usando. Então, para cada ataque ali que ele está fazendo, ele está tocando de forma igual, o staccato e de forma suave. I tell my students that we want our comping to be about as loud and as long as a brush hitting a snare drum. Cack, 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 cack. E ele fala para os alunos dele que o nível de som que a gente quer tirar do comping é como se fosse o baterista ali com a vassourinha, né, na bateria para fazer a marcação do tempo. Our third pattern is a very interesting one. And in this pattern, which I call the red garland pattern, you're going to anticipate beats 1 and 3, the strong beats of the measure. E o padrão red garland ali que ele denominou, você acaba antecipando o tempo 1 e 3. So the comps will be on the end of 4 and the end of 2. And each one will anticipate the chord that's about to come. Então, ali, o ataque vai acontecer no contra do 4 e no contra do 2, com os acordes que estão para vir. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I often wait a few months to teach students this pattern because it's very hard to play without any downbeats. Geralmente, ele espera alguns meses para ensinar esse padrão para o aluno, porque é difícil de tocar, porque não tem nenhum tempo forte ali, né, para dar um chão. Of course, you're Brazilians, so you're used to music without too much downbeats, so you might have an easier time than we do. O Jeremy falou, já que como nós somos brasileiros aqui, talvez isso não seja um problema pra gente por causa dos nossos estilos musicais. Okay. So I want to show you two things. So I'm going to mix these three patterns, the Charleston, the reverse Charleston, and the red garland pattern. Let me do that first, and then I'll show you the second part. Bom, então agora que ele vai fazer, ele vai misturar esses três padrões, né? O Charleston reverso e o red garland. Okay, so 1, 2, 1, 2, 3, and... Comping is starting to sound a little bit less predictable and a little bit more like those jabs of the boxer. E dessa forma, o comping já fica menos previsível e já soa como esses socos que vêm assim, né, de repente, do boxeador que você não está esperando. Then, in order to make it even less predictable, we can mix some articulation, putting in some long notes as well as short notes. E para deixar ainda mais imprevisível, você pode colocar notas longas e junto com a articulação. Patterns, I can make comping that sounds pretty professional level just by mixing them and then changing the articulation sometimes. E é muito interessante que, então, combinando esses três padrões, já dá para ter um som muito profissional. E você pode fazer isso também, né, colocando essas articulações que vão dar essas nuances. Okay, so point number 5.
once this motorcycle goes by, is that learning to improvise does not mean learning scales. E o quinto tópico ali é que aprender a improvisar não necessariamente está relacionado com aprender escalas. So often, when students come to me wanting to learn jazz, the first thing that they ask about is, oh, all the modes and all the cool jazz scales. Geralmente, quando os alunos vão aprender jazz com o Jeremy, eles querem saber dos modos, das escalas legais de jazz, né? Mas but there's, I would actually start students with arpeggios instead of with scales. Mas ele começaria ensinando os alunos com os arpejos ao invés das escalas. And let me tell you why. Arpeggios are not as overwhelming as scales, right? Scales have 7 notes, and depending on whether we're doing a triad or a 7th chord arpeggio, the arpeggio will only have 3 or 4 notes. O que acontece é que as escalas, pelas quantidades de notas, pode ser mais complicada, né? Enquanto os arpejos ali têm apenas 3 ou 4 notas. With scales, some of the notes are going to sound dissonant, but with arpeggios, there's no wrong notes. Com as escalas, algumas das notas elas vão soar sem as dissonâncias, elas vão soar dissoantes. E com os arpejos não tem notas erradas. For pianists, it's very useful to be able to match the notes in the chord in our left hand with the notes in the melody in the right hand. E para os pianistas, pode acabar sendo mais fácil de você reparar nas notas que você está com o acorde na mão esquerda e fazer a equivalência delas na mão direita. And then arpeggios teach us a lesson, which is what the safe notes of the chords are. The ones that we could leap to, we could place on the downbeat, or we could play long. E os arpejos, eles ensinam pra gente quais são as notas seguras, que a gente pode tocar ali no tempo forte e fazer elas soarem. And many of the jazz greats use arpeggios very prominently in their improvisations. E grandes músicos aí do jazz, pianistas inclusive, eles utilizam dos arpejos aí nas suas improvisações, e até notas longas. So this is a famous solo by Louis Armstrong, the great trumpet player. E aqui está um famoso solo do Louis Armstrong, nosso trompetista. And I've put a box around things that are clearly arpeggios. E ele enfatizou ali, né, com as caixinhas, aonde são os arpejos. So let me play it for you. And it goes on. So it's a beautiful solo, and it's nothing that me or you or my students couldn't come up with in terms of notes. E é um solo lindo, e é um solo que, se você for ver, poderia ser um solo que eu ou você aqui, qualquer aluno nosso, poderia fazer em relação às notas que foram utilizadas. Right? Look at this last 2 measures. It's simply an F triad going down. Então, se você olhar ali nos 2 últimos compassos, é simplesmente uma tríade de Fá descendente. There's just a little bit of syncopation and then kind of a little turnaround at the end. Tem a sincopalina deslocando o tempo, e no final tem o turnaround, né, que a gente fala que vai voltar para o acorde inicial. So beautiful. Or this very first thing that he plays. Here, again, it's just the notes of the F triad. E também tem essa primeira frase que ele toca, se você for ver ali, também são só notas da tríade de Fá maior.
Here, he creates some rhythm by repeating some of the notes and then creates kind of an interesting shape, going down and then up and then down again. E é interessante ali que ele cria o ritmo repetindo as notas e também fazendo o contorno ali, né? Descendo e depois subindo. So this is not rocket science. It doesn't have to be very complicated. It's actually simple in terms of the notes. Você vê, isso aqui não é aquela ciência tão sofisticada, né, que a gente não consegue entender. É só entender como que funciona a base, né? And it's not just Louis Armstrong. I've taken a couple of measures from other people's solos and showed where they've used some arpeggios. So Miles Davis, for instance, uses very simple arpeggios on Bye Bye Blackbird. Então, não apenas o Louis Armstrong, mas aqui o Jeremy também colocou outros instrumentistas que no seu improviso também utilizam de arpejos e acabam soando bem como o Miles Davis ali no Bye Bye Blackbird. So here he uses some sevenths. He's using seventh chords instead of triads like Louis Armstrong. But it's still the same concept. It's actually very simple. E aqui, apesar de ele estar utilizando as tétrades ali, né, o sétimo grau, é o mesmo conceito. Ou seja, tem essa simplicidade. Right. And Charlie Parker uses tons and tons of arpeggios. In fact, he's known for using this arpeggio which starts on the third and ascends to the ninth. E aqui o Charlie Parker, ele é conhecido, né, por utilizar muitos arpejos, e ali ele começa na terça e vai para a nona. Chegando até a nona, né? So, how would you go about teaching arpeggios in a way that your students can succeed and make sure that they don't get bored? I have some ideas for you. Agora me diz, como fazer com que os seus alunos aprendam arpejos de uma forma que não seja monótona, né, e chata? E eu tenho aqui algumas ideias para vocês. So, first of all, experiment with different inversions. Don't always have the root on the bottom, but move up so that the fifth, the third, or maybe even the seventh is on the bottom of your arpeggio. Então, para começar aqui, experimente algumas inversões. Ao invés de sempre começar com a fundamental, comece com a terça, com a quinta, ou até mesmo talvez a sétima. Let me show you how this could work, how you would actually teach this in your studio. What I would probably do is I would just stay on a simple C major triad or a C major seventh chord. Então, aqui eu vou mostrar como que vocês poderiam ensinar isso na aula de vocês. Vou começar com uma tríade aqui em Dó maior mesmo. I would put on a timer for 2 minutes and ask your student to only use the notes C, E, G, and B. E aí, põe num timer 2 minutos e pede para os seus alunos só usarem as notas Dó, Mi, Sol e Si. And challenge them to be creative using inversions, rhythms, and repeated notes. E os desafie para utilizar inversões, ritmos e notas repetidas. So maybe they do something like this. Talvez vai ficar assim. Right? So you have to see just how creative you can be using only those 4 notes.
Então, viu, você tem que ver o quão criativo você consegue ser utilizando apenas as 4 notas. And don't forget that, of course, you don't want to just always go to the very next note of the chord. You want to leap within the arpeggio to create those same interesting shapes that Louis Armstrong was making. E uma coisa importante é que quando você executar os arpejos, você não quer sempre ir para a nota seguinte. Você também quer dar saltos para fazer uns contornos melódicos interessantes, da mesma forma lá que o Louis Armstrong fez. Okay. Then the next interesting step is to add, the fancy word is lower chromatic neighbors, but you could just tell your students to add in half-step slide-ins to each note. Bom, e a outra coisa que você poderia fazer é colocar notas cromáticas ali. Mas para o aluno, talvez, pode falar, vem de um semitom acima, um semitom abaixo. So instead of just using C, E, G, and B, now you can have a D sharp sliding in to the E. Então aí o que acontece? Ao invés de você usar, né, só o Dó, Mi, Sol, Si, para você chegar ali no Mi, usa o Mi bemol, que vai para o Mi, que leva para o Mi. You can have an F sharp sliding in to the G. Então você pode usar o Fá sustenido, que vai cair ali para o Sol. And you can have an A sharp sliding into the B. E um Lá sustenido que cai ali para o Si. So now they have some more options as they put on their timer and try their improvisation. Então eles têm mais opções agora quando colocarem o timer ali para praticar a improvisação. So now we can really kind of create some things that are already sounding like jazz improvisation. E dessa forma a gente acaba criando já que coisas que soam, né, como uma improvisação de jazz mesmo. And if they get really good at the lower slide-ins, you can also try adding some upper slide-ins as well. E se eles já ficarem bons nesse cromatismo descendente, você pode colocar os ascendentes, que vai vir, né, de cima para baixo. Now you have lots of options for really colorful improvisation. E agora você tem muitas opções para uma improvisação aí de muito colorido, né? And that's it. Those are 5 things every piano teacher needs to know. E é isso aí. Aí estão 5 coisas que todo professor de piano precisa saber. I'm happy to take questions, but just 2 quick plugs. One is which I do have this book, which is called Playing Solo Jazz Piano, which is available on my website or via Amazon. And then I have a YouTube channel, which I post 2 instructional videos every week. So I'd love to invite you to join me there. Bom, então o que o Jeremy falou ali, que ele está aberto para receber perguntas dos participantes e ao mesmo tempo ele também aproveitou para mostrar o livro ali, né, que ele fez relacionado a esse assunto e também comentou do canal dele do YouTube, que semanalmente ele posta 2 vídeos ali, de certa forma, educativos para contribuir na nossa formação. Sim. Are there any questions? Any questions? Temos perguntas? Perguntas? Or saying, thank you so much, great lecture. You have a question, Roniel? Well, maybe. Let me think. I will have a question after him. Okay. Okay. Fernando? Well, Roniel has a question right now?
Roniel, você Yes. traduz para o professor Fernando? Ah, claro, claro. Hi, Jeremy. I arrived a little late. I have some problems on the internet here. Fantastic workshop. We enjoy so much. Your suggestions will really help, I guess, to enjoy jazz improvisation. I already wrote on the chat because sometimes, jazz notation has some particularities. As you mentioned in your previous slides, sometimes it's usual to notate the C major chord as a delta sign symbol. Right? And sometimes classical musicians have no clue about what is that symbol. No, sometimes the jazz notation has this several ways of notating the same chord. Do you think right now there's a kind of standard notation, or this notation has this kind of particularities, this still variety of notations? Yeah, so that's a great question, and it's a great point. Roniel, do you want to translate the question before I try to answer? Sure. O que o Dr. Fernando perguntou é em relação aos acordes, a forma de notação, né? Porque algumas vezes acaba ficando não muito claro a forma que o acorde é escrito, como usar um acorde maior ali com sétima maior, com o delta, né? E também sobre as outras especificações típicas de cada acorde. Agora eu acho que o Jeremy vai comentar pra gente sobre isso. Yeah, so the short answer to your question is that no, there is not standardized notation. Because jazz is this folk music, it's very regional, and it's not, monitored by any musicologist who's telling us to all write the chord symbols the same way, right? Bom, respondendo à pergunta, até por essa origem do jazz, essa coisa da tradição popular, não tem algo extremamente fixo na forma de fazer a nomenclatura dos acordes. Mas acho que ele vai mostrar ali pra gente algumas das formas mais comuns. And it's actually interesting answering this question here because oftentimes when I read music from Brazil, the chord symbols look very strange to me. E o Jeremy comentou que é interessante responder essa pergunta porque quando ele pega as notas, essas cifras aqui, ele também acha um pouco esquisito. But here are, at least as far as I'm aware, the most common ways to notate are three primary chords. So major will use a triangle, MAJ, or a capital M. Dominant will just use the numeral. And then I've got four ways that you might say minor, but most of them are based on a lowercase m or a minus sign. Bom, o Jeremy colocou ali algumas formas de classificar os três tipos de acordes principais, né? Então, o acorde maior geralmente tem ali o delta, né, o triângulo, ou como mais de 7, ou o M maiúsculo 7. O dominante vem sempre ali com o número a sétima do lado. E o menor, o traço comum da maioria deles é que o M está em letra minúscula, né? E tem um caso ali também de usar o M com o M não, né? O sinal de menos para referir a menor. Okay. We have another very interesting question here from Amanda. She asks, do you usually encourage your students to sing what they're improvising? A Amanda fez uma pergunta se ele encoraja os alunos cantarem enquanto improvisam. But I love this question. In a perfect world, our students are hearing in their head everything that they're improvising before they're playing it. No mundo ideal, todo mundo, né, os alunos, eles estão ouvindo na cabeça deles aquilo que eles estão tocando. And in fact, I would slightly change the wording of your question. I would say, we want our students ultimately to be able to play what they sing rather than sing what they play. E ele falou que o ideal seria fazer uma troca ali, né, da forma das palavras que foram usadas. O ideal é que o aluno toque aquilo que ele cante, não que ele cante aquilo que ele toque. Now,
as all of us are who teach piano, as all of us know, we don't live in a perfect world. And if we wait until our students are able to hear everything before they play it, we're going to be waiting a long time for them to improvise. Mas como, né, infelizmente não vivemos no mundo perfeito. Se você for esperar que seu aluno escute tudo da maneira que ele quer executar, pode demorar um certo tempo. We also know that many younger students are pretty shy, and requiring them to sing will be a barrier to improvisation. E nós sabemos também que muitos alunos são tímidos, né? Então poderia acabar sendo uma barreira aí para a improvisação. So I love the spirit of this question, but I certainly don't require students to sing as they play. I think of it more as we're always working towards this destination where what they're hearing and what they're playing become aligned. O Jeremy ele gostou muito, né, da origem da pergunta, né, do motivo da pergunta, mas o que importa para ele é que conforme o aluno esteja se desenvolvendo, ele consiga alinhar aquilo que ele está escutando e aquilo que ele está tocando. And for your students who are game to sing, one thing that I like to do with students is over a simple drone, so just maybe a simple fifth in the left hand, I'll have them sing a phrase and then do their best to play a similar phrase afterwards. E uma maneira ali para aqueles alunos que têm essa possibilidade, né, que se interessam por cantar, você pode manter ali uma quinta, né? Acaba dando meio que um vamp, e estimular eles a cantarem em cima disso. We constantly want to be bringing what the student is hearing and what they're playing closer and closer together. E a gente quer cada vez mais fazer se aproximar aquilo que os alunos estão ouvindo e que eles estão tocando cada vez mais. I love the question and I love the way that you're thinking. Okay. Eu adorei a pergunta e o jeito que você está pensando. Jeremy, we have to finish this room because we have another activity, unfortunately. I know that probably people have more questions, but I want to thank you so much, Jeremy, for your time. You know, I have a book from you that I use to beginners. And I don't remember exactly the name right now, but it's like more like a red, you know. Oh, is it first lessons in piano improv? Yeah, exactly. Yeah, that one. Thank you so much for your time. Thank you so much for your great lecture. I also want to thank you, Roniel, for your translation, you know. Eu quero falar para todo mundo que o Roniel nem na comissão ele está, mas he's not in our committee, but he just wrote to me, oh, I can help, you know. Wow, someone just write to, okay, I want to help you, I can translate. And obrigada, Roniel, por toda a sua simpatia, pela sua gentileza em traduzir. So I want to thank you so much. And for your time and everything, okay? It's a pleasure to be here, voicing Jeremy's ideas and teachings. I'm delighted, and I'm thankful for the opportunity as well.